Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada do nosso programa Saber Viver 60 Mais, a Adriana Chalupe. Adriana Chalupe é artesã, poetisa, contadora de história, arteterapeuta, pedagoga, artista plástica e oficineira. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora Adriana, que é uma professora, né? Muito obrigada pelo convite, já me sinto muito honrada e satisfação em estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos meus saberes e fazeres. E para a gente saber viver, né? Isso. Para a gente saber viver. Adriana, como se deu essa elucidação química de Adriana Chalupe e o cuidar da pessoa idosa? A gente vai falar principalmente desse público que você atende com muito carinho, afeto, dedicação. E o envelhecimento idoso. Como foi essa química que você despertou assim? Vou trabalhar também com o idoso, vou levar meus saberes para um envelhecimento digno das pessoas. Então, eu passei num edital de monitora como oficineira de arte e cultura do CRAS, Cacilda Sampaio, à época. E tinha os grupos, né, de crianças, adolescentes e idosos. A princípio foi para trabalhar com os adolescentes, mas foi aberto para outros públicos. E aí eu descobri quão produtivo eles são. É encantador, né? É encantador, então eles me cativaram. Depois vieram outros projetos e aí eu fiquei realmente assim, abismada de ver como que eles têm um comprometimento muito maior. É um feedback, né? Como quem seríamos nós, nossa, vamos dizer assim, é o idoso. É isso mesmo. É o idoso, né? O meu idoso está ali trabalhando, compartilhando, partilhando saberes, né? Mesmo porque daqui a 4 anos eu também serei 60 a mais, né? Então eu já estou me identificando, talvez até preparando, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, espero chegar lá, né? Adriana, para você, arte é saber viver ou saber viver é uma arte? Saber viver é uma arte. Inclusive já havia meditado sobre isso. Eu trouxe até uma poesia falando sobre isso, ela é bem antiga. Então, nos conte, recite aí pra gente. Ela diz assim, a arte de viver. Quero colorir o mundo em minha volta. Não concebo um mundo tão desbotado. Nem preto, nem branco, quero todo bordado. Com cores alegres é o que importa. Quero tecer a linha da minha vida, sem tramas e dramas, apenas pontos. Se faltar um retrós, eu me dou um desconto e descanso da minha lida. Uma vontade de encher de texturas as pedras soltas no meu caminho. Deixar minhas marcas por onde andar. A vida é tela sem moldura, não tenho pincéis, só espinhos, que o tempo ensina a pintar. O tempo ensina, né, a gente a viver. E sem verniz, né? É, sem verniz, né? Sem pincéis e sem sem verniz. Entre tantas expressões que você faz culturais, é pedagoga, é contadora de história. Deixa eu dar uma pescada mais aqui. Artesã, poetisa, né? Arteterapeuta, artista plástica. Dessas todas, qual mais representa um saber viver de uma pessoa idosa, de sua ótica? Cora Coralina falou que uma coisa importante na vida da gente é ensinar o que sabe. Eu acredito que ensinar, seja como mestre artesã, seja como pedagoga, como arteterapeuta, você repassar um conhecimento, eu acho que é uma das coisas mais importantes. É assim que a gente mantém a memória, a cultura, quando a gente repassa. Essas práticas, ela transforma em longeviver satisfatório, quer dizer assim, porque a gente trabalha aqui, eu trabalho aqui, longevidade, longa idade, você ter longa idade. E você ter longa idade, você não precisa ter uma longa idade, você pode estar no estado de senescência ou senilidade, ou seja, com uma velhice natural ou com uma velhice por transformações patológicas. Certo. Essa é a diferença. Então, essas expressões, ela ajuda como no longeviver satisfatório.
Então, eu acredito que de umas décadas para cá a gente mudou muito, né? Nós já se concebe mais a ideia do idoso, aquela pessoa de algumas décadas atrás, né? Hoje a gente tem mais qualidade de vida, tem mais longevidade, tem uma idade mais longa a partir dos conhecimentos da medicina, mas assim, acima de tudo, quando a pessoa ela assume o curso da sua vida, o seu viver, e aí ela se programa melhor, como eu estou tentando fazer, né? Daqui a 4 anos já serei uma idosa, então eu já estou me programando para isso. Ele se programando e vem Isso. um potencial bem grande para nos ajudar, né? Porque na nossa vida idosa a gente compartilha muita experiência, muita sabedoria, né? A gente Sim. não deve ter, né? Não deve aquele ter ego de disputa, né? Esse compartilhamento é legal, eu acho bem gostoso. Como nós estamos aqui. Isso. Como nós estamos aqui. Você promoveu, uns dias atrás, ou está ainda em exposição, uma oficina de mamulengos. Sim. Mamulengo nasce da força, memória ou da infância ou da necessidade de expressão agora na velhicidade. Essa oficina você fez com os idosos. Uhum. Foi de qual aspecto desse que eu falei? Força, memória, de resgate à infância ou a necessidade mesmo de expressão, de validação? Olha, eu sou idosa, sou produtiva. Como foi essa jogada? O projeto era voltado para mulheres, inicialmente com a ideia de geração de renda. E na orientação que eu tive, seriam mulheres mais produtivas. Que mulher mais produtiva que não é idosa? Então eu quis agregar esse público, contrariando inclusive até a própria proposta do que estava lá, pré-concebida lá no projeto. Porque eu encontro no idoso um pouco também da infância, um pouco da memória. Claro. E é gostoso vê-los ali, relembrando esses momentos. Um dos momentos que eu tive com elas, que eu fui contar toda a história do mamulengo, porque era importante a gente fazer a salvaguarda dessa prática que estava se acabando. E uma coisa que eu gosto do mamulengo e identifico com o idoso é que o mamulengo, ele é meio escrachado, ele fala o que pensa, ele não está nem aí, é largado. Embora hoje algumas coisas não seriam politicamente corretas, e isso eu deixei claro na palestra, mas o idoso, ele tem esse lugar de dizer assim, agora eu posso falar o que eu quero, agora eu consigo mostrar que eu tenho sabedoria, vivência, para falar do jeito que eu quiser e que me permitir, sem esse compromisso se expressar, né? É aquela coisa, não ser aquele mamulengo com a mão paternalista, né? Uhum. Né? O que é que a gente fala? Você não tem de ser o mamulengo paternalista que a gente fala, é daquele que você é membro de um clube e faz a regra que um candidato, que um parlamentar que está apoiando esse clube faz. O seu voto, vamos logo direto, né? O seu voto é livre, você vota em quem você quiser. Nem obrigado. Nem obrigado. Não, aí eu já digo, Já li. vote. Mesmo sem ser obrigado, vote. Vote. Mas a gente precisa desse voto idoso. Mas como eu estou falando, ele está desprendido disso. Então ele Desprendido vai disso. pela consciência do que ele acredita. Isso. Pelo que ele isso. acredita, né? Nessa oficina do mamulengo, que você disse com tanta ênfase, que eu fiquei assim, encantado. O que mais impactou em você? O empoderamento delas, porque algumas disseram assim, será que eu consigo fazer? Eu disse, consegue, vá buscar dentro de você. Né? O personagem, eu deixei muito livre com respeito aos personagens, né? O personagem que você gostaria de externar. E aí, quando elas começaram a produzir, elas foram se encantando pela própria produção, né? Elas ficaram muito, mas muito livres. Tem mamulengos ali com vitiligo, tem mamulengos pretos, mulheres, tem mamulengo tudo que é jeito. A arte-terapia, eu tenho essa especialização em arte-terapia, mostra que às vezes a gente não consegue expressar muito em palavras. No dia a dia, no afã do dia a dia, a gente não consegue. Mas na arte a gente se liberta. Então, elas conseguiram colocar para fora. A sua felicidade. Isso, a sua identidade de ver o mundo, ou de como ela conduziu, transformou esse mundo. Porque a gente, quando vai envelhecendo, a gente também está transformando o mundo, né? Você já se colocou atrás de uma máscara? Numa máscara de teatro. De teatro. Né? Uma vez eu me vesti de Emília para fazer uma performance e as pessoas não me reconheciam na rua e nada. Como é libertador você estar atrás de um personagem.
A arte, ela traz isso, você fica livre de todos os estereótipos, entendeu? Você se liberta, você se solta e você consegue se expressar melhor. Se blinda, né, também. Se permite, na verdade. Se permite, né? Se permite. Porque como as pessoas acreditam que é um personagem, então mistura-se verdade, né? E também verdade e a criatividade juntas, né? O personagem e um pouco de você também. Eu vou fazer um desafio a você. Pode fazer. Então, o idoso idealizado. É essa capa que você está dizendo, é essa blindagem que você está falando, que está se permitindo através do que ele é paternalizado, como ele é idealizado para ser o idoso sorridente, feliz, mesmo com todas as adversidades? Então, eu acredito que somente a arte, a cultura é capaz de fazer ele ser o que ele quiser ser, entende? Porque com a cultura ele consegue se expressar, ele consegue se impor. Vou dar um exemplo. Imagine um idoso que escreve. Então, digamos que ele escreva uma poesia bem crítica, mas ele bota tanta beleza naquilo que produz, que até quem é criticado bate palma. Então, a arte tem essa capacidade de dar a ele a liberdade de expressar de um jeito que, de outra forma, seria mais ofensivo. Então, quando você se apropria da arte, quando você descobre qual é a sua arte, o que você gosta de fazer, você faz o que quiser com ela. Você faz a sua intervenção no mundo de uma forma diferente. Mesmo a agressividade que você tem vontade, você, por exemplo, escreve, né? Você tem um espaço que você tem um espaço que chama ranzinza. Ali você não solta tudo que você quer. Eu boto minha máscara. Pronto, é a arte lhe permitindo. Eu boto minha máscara. A arte lhe permitindo a liberdade, né? Então todo idoso tinha de botar essa máscara de ranzinza, né? De truculento, né? É por isso que em ditaduras, o primeiro a sofrer é o artista. É o mais perseguido, né? Porque ele é o mais perigoso. É o mais perigoso. Né? Porque ele manda informações subliminarmente, né? Através da arte, né? Seja a música, seja develada. Então ele se torna uma figura perigosa nesse sentido, porque ele é muito livre. Então o idoso, quando se apropria da arte, ele tem um empoderamento dele poder falar, ser aplaudido, né? Ser elogiado. E, na verdade, no dia a dia, às vezes, talvez seja uma coragem que ele não tenha. E, através da cultura, ele consiga fazer isso de uma forma incrível. Gostei do exemplo que você deu no meu ranzinza. O ranzinza 6.0, pessoal, meu telespectador, quem não conhece, é o meu blog autoral. Autoral porque eu digo, ele é escrito e se você quiser ler, você tem que fazer uma solicitação no meu WhatsApp. É onde eu expresso toda a minha indignação, toda a minha reprovação de como o envelhecimento, o idoso, é tratado na família, na sociedade, pelo Estado, pelas instituições, até, vamos dizer assim, que são protetoras. Então, ali no Ranzinza 6.0, aí, como ela disse, ali eu me transformo num cara resmunguento mesmo, com muito gosto. E assim, graças a Deus o Ranzinza está assim, ó, está bombando, como diz o outro. Mas vamos voltar para a nossa entrevista aqui com a professora Adriana Chaluto. A senhora fez um projeto, um tempos atrás, chamado Sons da Saudade. Foi Sonhos? Sons da Saudade. Sons das Saudades. Me conta sobre esse projeto, que eu estou sentindo saudade dele, está em evidência. Então, esse projeto, na verdade, eu fui coordenadora do projeto. O projeto ele foi feito pelo mestre Dalmo Almeida e ele me convidou para gerenciar. Eu falei, bom, se a gente vai gerenciar esse projeto, vai ser de um jeito que eu gosto muito, né? Com umas idosas bastante desprendidas que eu encontro no CRAS. Eram mais de 90. E foi desafiador, porque elas precisavam fazer os instrumentos musicais, aprender a tocar, a resgatar músicas antigas, por isso que é Sons da Saudade, e a se apresentar em público. Tudo isso dentro de um espaço de 3 meses. Desafio. E elas conseguiram. Eu sabia que iam conseguir, né? Como eu disse para vocês, é um público assim, que se empenha bastante, que quando se identifica, eles vão firme. E a gente fez apresentações na Praça Deodoro, no mercado, lá no próprio CRAS,
2 vezes no mercado, se eu não me engano. E aí elas começaram a ser chamadas para abertura de eventos e tal. E era incrível, porque eu vou contar uma coisa interessante. Tinha uma de bengala. Ela começou a dançar com a bengala na cabeça, assim. Eu achei incrível. As dores, seja lá o que for, desapareceu tudo naquela alegria. E as músicas também têm essa capacidade, né, de fazer a gente despertar memórias afetivas incríveis, né? Tudo isso foi também planejado por elas. Quais são as músicas? Que instrumentos vocês querem aprender? Elas foram decidindo. Autonomia e independência mesmo. Mesmo, de verdade. Até quando a gente colocava as músicas, eles tiveram hora de canto também. Na hora de dançar, elas ficaram à vontade, mas não contaram história, largaram tudo para lá e foram dançar também. Tocar e dançar. Eu fiquei muito feliz, eu me senti muito bem naquele espaço, sabe? E assim, foi um projeto que deu muito certo. O Dalma, ele faz parte da Associação dos Artesãos Criativos, que eu faço parte também. Então a gente faz esses projetos juntos. Ora executa um, ora executa outro. Dentro da associação nós temos muitos mestres, inclusive alguns idosos também. A maioria, na verdade. Para você ser mestre, você ser mestra, tem de alcançar uma idade mais avançada, né? A minha arte eu aprendi com a minha mãe aos 9 anos de idade. Aos 10 eu já empreendia, já fazia bonecos para vender, para ajudar a minha mãe. Então faz muito tempo. E assim, aos 15, 16 eu tive a vontade de refazer esse repasse e ia ensinando também, tanto na escola como na vizinhança. Era conhecida por ensinar a fazer os bonecos, que é a minha paixão, são os bonecos. A arte na velhice é uma ocupação, logo que a gente está falando, a gente fala idoso, arte, folclore. A arte na velhice é ocupação ou afirmação de protagonismo? Protagonismo puro, protagonismo puro. Sobretudo se você tem uma realidade assim, bem difícil, né? Eu trabalho com mulheres idosas da periferia. E lá o idoso só serve para ficar com o neto, para a família trabalhar, é utilizado boa parte da sua aposentadoria para isso, boa parte tem um meio mundo de empréstimo. Então a arte é um escape daquele cenário e é também uma forma de protagonismo, porque eles aí, através da arte, eles conseguem a geração de renda, que faz com que eles também elevem a autoestima abaixo, porque muitas vezes eles passam a vida toda servindo algumas daquelas pessoas, né? Como donas de casa e tal. E eles passam a se apropriar também, a voltar a ser produtivos. E isso é o que mais me encanta nisso, né? Quando você usa a arte também com esse propósito de gerar renda. Eu acho que isso mexe muito com a autoestima deles, sabe? E o bem-estar, né? O bem-estar, né? É até um autocuidado, né? Com você, né? Quando você produz arte, você emana todo esse histórico, essa felicidade que você tem, e aí esses hormônios que você trabalha, né, tem uma evolução de hormônios aí, Endorfina. Endorfina, aí traz todo um bem-estar, felicidade. Agora imagine ser idoso, deficiente visual, deficiente físico, como alguns que eu trabalhei, né? E conseguiam produzir, por exemplo, esculturas. Imagina você ser cego e fazer uma escultura. Parece desafiador, mas são incríveis, porque você vai enxergar com outros olhos. Né? Além da vivência, você enxerga com um olho interno, com o que você está acostumado a enxergar o mundo. E isso é incrível. Ser mulher artista é uma resistência, reinvenção ou um posicionamento hoje em dia? As 3 coisas, eu posso dizer assim, com muita segurança. Primeiro, ser mulher, né? É pouco tempo que a gente conquistou alguns direitos, né? Já no século passado. E é empoderamento, é protagonismo, porque agora a gente está sendo mais respeitada, mais ouvida, mas ao mesmo tempo a equiparação de valor, de salários ainda não é justa. Imagine quando chega na prateleira de idosos, né? Oh. Aí é que redobra todos esses valores, né? Pode acreditar. Como resistência. Você veja pelos atores e atrizes, né? Quando vão chegando a certa idade, pede aquele vício, né? Encantador da juventude, já vai colocando... Se transforma, se reinventa para ser artista ali, admirada, né? E se manter realmente na mídia, né? Na mídia. Como querem, até a Fernanda Montenegro, que nos dá uma lição também, né?
de vicissitude, de inteligência, de capacidade aos quase 100 anos de idade. A senhora acredita que sua produção artística empodera a velhicidade? Como isso se revela? Com toda certeza. Eu tenho alunas que dizem assim, eu nunca consegui fazer um artesanato na vida. É a primeira vez. Porque ela era querendo desistir, eu falei, você consegue. Desistir é um hábito difícil de largar. Né? Então, você precisa continuar e provar você mesma que você pode. E aí, quando elas conseguem, a emoção é delas e minha também, né? Quando elas conseguem, porque alguém no ouvido dela há algum tempo disse, isso não é bonito, isso você não consegue, você não tem jeito. E a gente quebrar tudo isso é um muito pensamento importante. permanente que está lá, pertinente, que já vem de lá de trás, né? Porque quando você pergunta, por que você acha que não consegue? Ah, porque minha mãe dizia que eu não levava jeito, entendeu? Quebrar isso. E fazer com que ela realmente entenda e aceite que consegue. Eu acho que não vem só de lá de quando você foi criado, formado, não. Também eu acho que na convivência intrafamiliar, como mulher... Com outras atividades, né? Com outras atividades, né? Que gera... Até a mulher mesmo, ela quando é adulta... dependendo do seu vínculo, do seu laço com o marido, às vezes ela se torna uma pessoa assim, de deixar o esposo fazer para ela se sentir, vamos dizer assim, com certo poder dentro da família. Eu conheço uma artista que ela divorciou com 5 filhos. E era assim, essa dependência, né, da empresa que mantinha junto com o marido, e através da arte foi que ela sustentou os filhos. Ele não acreditou. Você sabe o que ela foi ser? Soldadora. Foi a primeira soldadora do Nordeste. Marta Arruda. Ela foi reconhecida ano passado. Com seus 67 anos é que teve o reconhecimento. E ela fazia o quê? Esculturas de ferro, soldados. Tem esculturas dela pela cidade de Maceió, Brasil. Era idosa? Idosa, 67 então, anos. Idade não é empecilho para a arte. Não é. Não. Principalmente para a arte. Ela não se tornou soldadora idosa, mas assim, entendi. já tinha, né, já era mãe de família e tudo, e ela disse, o que é que eu sei fazer? Vou ter que começar do zero. E a mestra Vânia também é um exemplo de mulheres que a arte fez com que elas conseguissem sustentar a família. E elas começaram do nada, do zero, não era um artista. Eu comecei aos 9, elas começaram do zero. Com a idade avançada. Com a idade já então, adulta. eu vou repetir a pergunta. Eu vou repetir a pergunta, que eu acho que você... Arte, idade não é empecilho para se fazer arte. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O vinho, ele é melhor, quanto mais velho, melhor. A arte é assim também. Porque você já tem, vou dizer o motivo, vou fazer a justificativa. Tem experiência. A bagagem que você já carrega, entendeu? A bagagem. Concepções variadas, né? Se você consegue. Eu até digo, nos meus encontros narrativos, que o idoso tem mais poder de criatividade, de imaginação, do que os jovens. Com toda certeza, né? Porque ele já vivenciou, alguma coisa ele já vivenciou, ele pode não ter sido protagonista, mas vivenciou, e isso ficou retido na mente, que ele agora pode, através das mãos. Quando a gente nasce, que a gente cai aqui nesse mundo, as coisas já estão acontecendo há muito tempo, né? E quem que vai contar pra gente o que é que está rolando no mundo? Os que viveram mais, são os idosos, né? Então, esse repasse do conhecimento, se é feito de forma através da cultura, você tem ali a memória, você carrega ali toda a cultura de um povo. Então, são os idosos os sujeitos mais importantes de uma cultura, de um povo. São eles que carregam todos aqueles anos, tudo que aconteceu, de uma forma incrível, né? Dentro dele, dentro da vivência dele. Em algumas culturas, por exemplo, na China, quanto mais idoso, maior é o seu salário, maior é a reverência, maior é o cuidado. Tudo é pensado nele, para ele. Né? E na nossa cultura ainda não é enxergado assim, infelizmente. Extraindo isso aí, essa ressalva que a senhora disse, me diga o que a arte consegue cuidar no envelhecimento, que muitas políticas ainda não alcançaram. Capacidade cognitiva, ela já está comprovado, por exemplo, que
Você que trabalha com arte, pela criatividade, né, pela capacidade de criar, você pode estar evitando um Alzheimer. E isso, muitas vezes, não é enxergado como saúde mental, entende? A arte, ela tem essa capacidade de preservar a capacidade cognitiva, além de outras coisas, né? Além, já mencionados, a autoestima mais elevada, a capacidade produtiva. E quantos programas você vê, por exemplo, de empregabilidade para o idoso? Né? Quantos projetos a gente vê voltados para que ele execute ou protagonize? A maioria é beneficiado, por exemplo, atendimento especializado e tal, mas que ele protagonize, que seja ele o sujeito principal, que seja ele que toque aquilo ali. Quantos você vê? Então a arte é um espaço que não limita a capacidade criativa, a capacidade de protagonizar do idoso. Eu me vejo muito idosa fazendo as coisas que eu faço hoje. Talvez a minha capacidade física não acompanhe, mas a mental, ela cria todo o tempo todo. E se houver parceiros, pares, que aproveitem as ideias, aproveitem essas questões, como você, né? A cabeça sempre produzindo, sempre trazendo novidades e tudo. Se houver quem acredite nisso e aposte nisso, vai impactar toda uma sociedade. Toda uma cadeia, né? Isso. Toda uma cadeia. Mas me diga, agora, a última pergunta é sempre uma pergunta direcionada a uma lacuna. E uma lacuna que eu vejo muito larga, profunda, que nós temos aqui no Estado, é a falta de políticas públicas direcionadas à pessoa idosa. Específica, uma política, não é a política estadual do idoso, não é a política municipal do idoso, que ela é generalista, não é? Ela abre para todos os cantos. Eu quero falar, e quero que você me faça aí uma análise, como é que você vê a política especializada de cultura para o idoso? Geralmente que o beneficie. Por exemplo, esse projeto que eu mencionei, o São José Saudade, era voltado para 60 a mais. Mas não tinha nenhum edital para os 60 a mais executarem. Eu estou falando dessa forma de ver esse sujeito como alguém produtivo, que protagonize. Não só esse aluno. Então, as políticas públicas, elas são mais voltadas para que, digamos assim, amenize, sejam paliativos, a palavra é essa mesmo, né, das dificuldades do idoso. Do idoso, não do envelhecimento. Primeiro, não tem políticas para preparação dele para isso, porque nós estamos vivendo mais, né? A média de idade do brasileiro tem subido, mas o que está se preparando para ele? Né? Onde ele vai estar? O que ele vai estar fazendo? Eu chamo de política de retrovisor. Pois é. A gente não temos sensores para responder o que você disse aí. Pois é. Nem uma visão mais longe. E essas pessoas acham que fazem essas políticas, os que estão atrás dos birôs por aí, os burocráticos, acham que não vão envelhecer. Não, o que ela está falando não é só burocráticos governamentais, não. Não. É sociedade civil, até a familiar mesmo. É isso aí. Não estão olhando exatamente o potencial dessas pessoas, né? E aí, que mundo é esse que está sendo preparado para ele? Professora Adriana, desde já eu agradeço pela sua participação aqui no nosso programa Saber Viver, ressoando todo esse conhecimento que prolifera essa cultura aqui, principalmente aqui no nosso estado de Alagoas. Deixo aqui uns últimos minutos aí para a senhora fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Fazer ecoar, digamos assim, esse lugar de fala que logo, logo eu vou estar lá, espero, meu Deus, viver o suficiente. Fazer o convite, estão abertas as inscrições do edital Rede e Movimento, que está buscando parceiros, né? Vamos dizer assim, pessoas que foram atingidas da área de cultura, nos territórios que sofreram, né, o afundamento, mesmo que elas estejam em outros espaços ou morem lá, para fazer a inscrição. O Instagram da Associação dos Artesãos Criativos de Alagoas, que é a ACAL, você vai encontrar o link da inscrição. E ali, se você pensa no projeto, eu tenho um projeto, quer aprender a fazer o projeto e também captar recurso para ele, esse recado é para você.
Então, nós esperamos que vocês realmente aproveitem essa oportunidade. E com respeito ao programa, muito obrigada. Quantas vezes me chamar, eu vou estar aqui, tá? Obrigada mesmo, viu? Quem diz muito obrigado somos nós. E assim nós terminamos mais um programa Saber Viver 60 a Mais com a professora Adriana Chalupe, que veio aqui ressoar todos os seus conhecimentos para nós sabermos viver. Até mais e até o próximo programa. E se você quiser rever esse programa e mais outros que nós já fizemos com todo carinho, é só ir lá no YouTube, canal da TV Assembleia, @TV Assembleia AL, ou no nosso canal, Programa Saber Viver 60 mais escrito, não é o sinalzinho, Programa Saber Viver 60 mais. Até mais e muito obrigado pela audiência.